O avanço dos estudos da clonagem trouxe desafios e dilemas, muita discussão sobre as múltiplas e complexas dimensões da vida e seus limites. Qual o alcance e o sentido da vida e da morte? Qual é o espaço para escolhas morais de vida e morte de acordo com o Espiritismo? Como tratar a clonagem humana, as células-tronco, os transplantes, doações de órgãos e as pesquisas sobre o DNA e o genoma? Para tratar desses assuntos tão palpitantes, encontra-se aqui o Dr. Jorge Andréa, psiquiatra, com 26 livros publicados e mais de 300 artigos em revistas especializadas. Dr. Jorge Andréa, bem-vindo ao nosso programa. Muita satisfação. Aqui estamos. Olha só, Dr. Jorge Andréa, existe muito debate em torno da ética, de quando começa a vida, quando se dá realmente a morte. O que o senhor, de acordo com as suas pesquisas espíritas e científicas, pode nos trazer a respeito? A condição vida é uma condição de totalidade. Nas coisas menores que nós conhecemos, que é o átomo, já tem vida, porque ele é organizado. Embora nós consideramos a vida quando aparecem as primeiras células, neste sentido. E o escoamento da mesma, quando a organização física falece. Vamos colocar isso na espécie humana. Aonde é que nós vamos chegar com isso? Se vamos começar numa célula, nós temos os reinos da natureza, onde toda a complexidade, essa teia de vida que vai se formando, vai se organizando, ela traz no seu bojo a estruturação de um impulso específico que nós chamamos campo organizador da forma. Esse campo organizador da forma é o impulso da inteligência, é onde o espírito continua a sua condição dentro das teias, digamos assim, densas da matéria. Então seria o momento em que o espírito consegue ligar-se à matéria? A matéria. E quando esse momento se dá? Esse momento se dá, de um modo geral, desde o começo. Na concepção? É uma concepção. Isso, no caso humano, na concepção. Certo. No caso humano. Vamos simplificar, não vamos colocar nos organismos inferiores, os chamados menores do que a espécie humana. Então, na concepção, no espermatozoide e no óvulo. Isso para dar uma condição de arrumação, digamos assim, das coisas. Então, no momento em que existe a concepção, a união entre o espermatozoide masculino e o óvulo feminino, a ligação do espírito se aconchega e toma conta da organização. E é ele quem vai dar este impulso. Então é o espírito que, na realidade, vai comandar a divisão celular e o processo? Porque ele traz no seu interior todos os seus automatismos, todas as suas experiências, todos os seus potenciais. De outras existências. De outras existências. E você está nos perguntando uma coisa, e tem fim isso? Quando é que acaba? Quando acaba a vida na matéria. Na matéria. Acaba na matéria quando há o desencarne. Ou seja, a matéria acaba a sua vida, digamos assim. Mas esta vida continua com as experiências que a matéria forneceu ao espírito. E aí a gente pergunta, e isso tem fim? Nós só temos uma resposta para isso. Nós varamos a eternidade com a nossa imortalidade. Como quem diz, qual é o fim disso? Aonde é que chegaremos? Nós temos aquisições. Onde é que estão os espíritos superiores? Será que eles pararam para nos esperar? Ou eles estão sempre progredindo? Em progressos, em ampliações, etc. São coisas, muito segredos isso, para o nosso psiquismo. Nosso psiquismo não tem condições de avaliar um potencial dessa natureza. Agora, quando nós podemos dizer que se dá a morte do corpo físico? Como acontece isso? Qual é o ponto que nós podemos dizer, bem, aqui já não existe mais espírito junto a esse corpo? Bom, quando o espírito sai,
Aí a gente diz, e com a morte na maternidade? Quando o nosso tronco encefálico parou a sua estruturação de trabalho. E aí vem a seguir a perda da respiração, a perda dos batimentos cardíacos, etc. Mas o tronco encefálico é o que determina a posição da morte na matéria. Entendi. Todo ele. Hoje em dia já estamos falando muito em termos de bioética, que nasce a partir dos ideais morais, da filosofia moral. Fale-nos um pouquinho da bioética. A bioética é uma estruturação conseguida através de um ideal, e de um ideal além das coisas materiais conhecidas. Digamos que a bioética hoje está se deslizando até na física quântica, com as grandes descobertas. E o espírito é o processo, o espírito é o elemento, o espírito é o caminho, o espírito, digamos assim, não digo o final, mas é a grande estrada por onde vai se deslizar essa bioética, que são os elementos que o indivíduo já conseguiu com ideal, com amor, com instrução, com equilíbrio, com formação, para poder dar um sentido e um vigor àquilo que nós chamamos bioética, porque uma bioética limitada não existe. Tem que haver condições específicas onde as razões espirituais estejam na cúpula do processo. Entendi. Nós, desde que em 1997, que veio a lume as experiências, aquele clone, a ovelha Dolly, você deve estar lembrado, né? Que começa-se a discutir muita coisa em torno da bioética. Mas eu gostaria que o senhor falasse para nós agora o que vem a ser um clone. Você deve estar aí nos assistindo, deve estar, meu Deus do céu, o que é isso, né? O clone, nós podemos considerar o seguinte, é uma formação de laboratório. Uma formação de laboratório, onde foi retirado um núcleo, com seus, digamos, a espécie humana. Eu não digo na espécie humana, porque não se faz ainda clone nessa área. Mas a organização do DNA ou do ADN, que está no núcleo celular, é retirado para ser colocado numa célula específica chamada de óvulo, que é fabricada no ovário. Porque esta célula vem também com poucos cromossomos, digamos pela metade, por ser uma célula de características sexuais. Nós tiramos pela microcirurgia numa célula comum, vamos dizer, de totalidade dos cromossomos, para colocar com injeção no núcleo do óvulo que foi retirado. Este óvulo ativado eletricamente e por outros métodos, começa a se desenvolver e vai fazer o embrião. O resultado deste embrião é um indivíduo perfeitamente idêntico àquele que forneceu o material de uma célula comum. De maneira que a parecência, tudo se torna igual até certo ponto. Porque nós temos que considerar o campo organizador da forma, que é o espírito reencarnante, que no clone ele está presente. É isso que eu ia lhe perguntar. E não pode deixar de estar presente. Então o clone, ele tem espírito naquele momento da união, para que possa sobreviver àquele óvulo fecundado desta forma. É necessário que naquele momento haja alguma ligação com algum espírito, senão ele decanta, Comumente ele não... deve existir a ligação, não pode deixar de ser. Porque os elementos do ADN são verdadeiros, vamos dizer assim, são verdadeiras curvas, são verdadeiros elementos atrativos e que se preparam nesta união e atraem o processo que já está vigente naquele laboratório, que já está formado, porque é um campo de atração imenso entre o material denso da matéria com o espírito, de maneira que há um casamento, vamos dizer assim,
específico. E naquela explosão Aí, energética, na explosão energética, ele apanha o processo, essa coisa toda. o espírito se vincula. Ele há sempre um espírito vinculado. Quando isso não existe de um modo geral, teoricamente, os impulsos que a matéria carrega, com os seus automatismos, consegue ainda fazer alguma coisa no embrião, mas a tendência a esse embrião é se desfazer e haver um aborto espontâneo, e se chegar até uma formação mais específica, é um natimorto. Tá. Isso teoricamente, porque existe uma série de convergências, digamos assim, uma série de coisas determinantes num processo muito complexo dessa natureza.